E então, hoje, né, Padre, nós estamos nos preparando para a festa de amanhã de Todos os Santos. E eu queria começar com um pensamento do Papa Francisco. Ele tem um escrito, né, uma carta sobre isso, sobre a santidade, e diz assim: eu gosto de ver a santidade nos pais que educam seus filhos. Olhe que a santidade está bem pertinho de nós. Não é uma coisa muito extraordinária, não. Eu gosto de ver a santidade nos trabalhadores, nas trabalhadoras, que de madrugada já pegam um ônibus, passam o dia trabalhando, têm que cuidar dos filhos e trabalham também na igreja. Olha aqui, quanta santidade bem pertinho de nós. Gosto de ver a santidade nos doentes. E nós vemos muito isso, né? A gente vai ao hospital e sai santificado pela fé que encontramos, até pela alegria dos próprios doentes nos evangelizando. Há muita santidade, diz ele, bem pertinho da porta, quer dizer, ao nosso redor. E às vezes a gente esquece essa santidade tão possível e tão pertinho de nós. E ele também lembrou da santidade que ele vê nos educadores, nas educadoras. Ano que vem vai ser a campanha da fraternidade sobre educação. Então, realmente, há professores e professoras muito santos que enfrentam até agressões na sala de aula, problemas das nossas periferias das cidades, e ali há muita santidade pela competência, pelo afeto e, claro, pela fé. E ele não esqueceu, tão importante isso, da santidade que encontramos nas religiosas consagradas idosas. E ele cita muitos exemplos, e nós conhecemos, claro, Irmãs Novas Santas, mas é a gente olhar para, junto com o Papa, para essas religiosas idosas que não perderam a alegria. Porque geralmente a gente pensa que ser santo é ter uma cara feia. Pelo contrário, diz o Papa, a santidade, ela se manifesta na alegria. E Padre Mauro é sempre bastante alegre. E quando você estava cantando, minha filha, eu me lembrei da Marília Mendonça, que está no céu. E eu não a conhecia muito, mas todo o povo está sentindo essa realidade, até nossos políticos e tantas pessoas, os fãs dela, não é? E o que eu percebi é que ela evangelizava muito através da música, defendendo muito a dignidade da mulher, que a mulher também não se deixasse levar pelas paixões, mas que verdadeiramente a música está sendo um grande meio de santificação. Né, Padre Mauro? Você lembra daquele artigo de São João Paulo II que dizia: nós temos os santos com calça jeans, que estão aí no futebol, que estão aí, vamos dizer, como diz o Papa, no lazer, enfim, uma santidade moderna da nossa juventude. E aqui a gente não pode esquecer Carlo Acutis, não é? Tão moderno e tão santo. Então, Padre, a santidade está muito pertinho de nós. O que você acha? Santidade pertinho de nós. E ao falar disso, Dom Orlando, amanhã, na liturgia, nós temos um texto belíssimo do Evangelho que eu gosto muito. Jesus que sobe a montanha para ensinar, para fazer a sua catequese. E ele propõe as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, Dom Orlando, para o senhor que mergulha bastante na palavra de Deus, as bem-aventuranças são sinais que nos mostram o caminho da santidade? Eu creio que ali está verdadeiramente aquilo que se chama em Bíblia o código da santidade. E essa santidade que vem da Bíblia, ela corrige muito santidade entendida como cabeça torta, como pietismo, como, vamos dizer, pieguice. Não, é esse caminho tão saudável, bíblico, da santidade. Porque o santo ele precisa de muita orientação espiritual para não cair em erros. E precisa muito discernimento. E às vezes, na nossa realidade, há pessoas que se acham santas, mas ali está um grande problema, às vezes psicológico e tal,
que a gente precisa discernir bastante. Mas eu quero voltar, então, às bem-aventuranças e essas orientações do Papa Francisco, elas estão muito pertinhas uma da outra, até porque o Papa Francisco passou uns 2, 3 meses refletindo sobre as bem-aventuranças, que se tornaram um livro. E a primeira bem-aventurança, se nós estarmos do lado dos pobres, olha que santidade, não é? E essa santidade, que é uma santidade também da igreja, ela é maior do que o pecado. Sim, nós somos da igreja santa, mas pecadores. Mas quem é que vai vencer? Não é o pecado, não. Quem vai vencer é a santidade. E aí vem as bem-aventuranças mostrando esse caminho. E essa vitória da santidade da igreja, ela não é um triunfalismo para nós, não é? Não é para a gente se esnobar por causa disso. Pelo contrário, esta santidade da igreja nos dá segurança que o mal não vai vencer, mas que a gente, como diz o prefácio do Dia dos Santos, diz assim: vamos entrar nessa luta, vamos entrar nesse combate. E por falar nessa santidade, um comentário de Dom Helder sobre as bem-aventuranças, ele dizia assim: se você cai 1000 vezes, levanta-se 1001, você está no caminho da santidade. Esta santidade, então, que Deus coloca alla portata di mano, como dizem os italianos, né? Uma santidade bem pertinho de nós. Então você que está cozinhando aí, Deus está nas panelas, não é verdade? E a santidade, ainda diz o Papa Francisco, comentando as bem-aventuranças, diz assim: olhe, santidade nos pequenos gestos. E as bem-aventuranças mostram muito esses pequenos gestos, a de ser misericordioso, enfim, consolar os aflitos. Olha que caminho concreto de santidade, né? E nesse tempo de pandemia, graças a Deus, o senhor sabe melhor do que eu, a Aparecida foi uma grande consoladora. Eu encontro aqui no santuário, lá em cima, nos corredores, gente que vem aqui agradecer, inclusive bispos no plural, como Deus agiu através de Nossa Senhora Aparecida e, portanto, através da nossa televisão, nessa pandemia. Estamos cheios de graça. Então, essa bem-aventurança de consolar, nós, graças a Deus, com a graça de Deus, conseguimos alcançar através da nossa TV Aparecida, para casais, para idosos. Ontem mesmo a senhora de Florianópolis dizendo: eu vim aqui, eu quase morri, eu fui entubada, estou aqui porque então eu fiquei fixa na TV Aparecida. Então ela está muito consolada. Então, bem-aventurada é a televisão Aparecida, que está consolando. Mas o Papa Francisco diz assim: olhe, santidade nos pequenos gestos. Por exemplo, aqui eu peco um pouquinho, viu? Já vou me confessar. Não falar mal do outro. É uma coisa concreta, mas é difícil. Santidade da língua, não é? A língua foi feita então para elogiar o irmão, elevar o irmão. Isso é bem-aventurança, não é? Consolar. Depois diz o Papa, conversar com um pobre. Ó, bem-aventurados os pobres. Às vezes a gente não conversa com o pobre e nem olha para o pobre e se desvia do pobre. Então o Papa diz: não, converse um pouquinho. Talvez o pobre nem esteja precisando de um tostão seu ou meu, mas ele está precisando do nosso olhar, da nossa escuta. Isso eleva muita dignidade. Então eu aprendi a saudar os pobres. Gente, como eles nos abençoam. E a Bíblia diz: quando um pobre abençoa, Deus ouve. Então eu recebo muitas graças através dos pobres, viu? Que eu saúdo na rua. E o Papa diz: santidade, a partir das bem-aventuranças, é o viver o nosso agora, o nosso hoje. Então a gente está se santificando aqui, no nosso hoje, no nosso agora. Muito bem, Dom Orlando. Quando o senhor fala da misericórdia, eu me lembro de todos esses escritos do Papa Francisco, porque todas as encíclicas dele chamam para esse caminho da misericórdia. Só a misericórdia vai salvar o mundo, não é mesmo? Certo, porque misericórdia é coração, é amor de útero, é amor das tripas, e Deus então é como que uma mãe que nos ama com as entranhas de misericórdia, não é?
E esse amor misericordioso é tão necessário para nós na nossa pátria. Já pensou? A gente está sofrendo por causa de ódio. Quando temos a bem-aventurança da misericórdia, é uma grande solução social. Aliás, o Papa diz assim, não só ele, né? Os santos, eles são grandes benfeitores da humanidade. Olha São Francisco de Assis, olha Santo Afonso Maria de Ligório, quanto bem fez para a sociedade italiana, até para habitantes de rua, que ele foi lá com grupos de reflexão, na rua, pregar nas praças, foi perseguido pela polícia. Isso era a misericórdia dele, não é? Então, os nossos santos são grandes benfeitores da humanidade. Padre, que maravilha, por exemplo, aquelas rainhas da Suécia, da Escócia, de Portugal, que transformaram os seus, vamos dizer, palácios em hospitais para doentes, para pessoas. Não é isso misericórdia? E não são esses os nossos santos? Por isso, o mais belo rosto da igreja é a santidade. E essa santidade, como a gente vai dizendo, que começa nesses pequenos gestos. E aqui não posso, Padre, esquecer, porque os nossos crentes pentecostais não gostam muito de Nossa Senhora, mais por causa da imagem ou dos santos, mas eu queria dizer que está faltando um pouquinho de teologia. Nós vemos no santo a vitória da graça de Jesus. E nós precisamos dizer para o nosso povo, a gente não fica no santo, a gente é amigo do santo, porque Jesus é vitorioso. A graça de Jesus é vitoriosa no santo. Então o santo não puxa a gente para ele. O santo é uma escada que nos leva a Jesus. Isso é muito saudável e creio que muitos de nós não entendemos muito isso. Cá entre nós, Padre Mauro, a gente faz assim, ó. Ah, minha Santa Luzia, me ajude e me abençoe. Ah, a minha vista, não sei o quê. Mas e você, o que está fazendo com seus olhos? Eu tenho que imitar a Santa Luzia com um olhar também para o irmão. Para o olhar, como diz Jesus, bem-aventurados os puros de coração. E a gente não ter um olhar, então, de inveja, de cobiça, de raiva. Então, a devoção ao santo é para a gente, antes de tudo, imitar o santo e não só pedir. Olha que teologia boa, não é verdade? Imitar os santos é a tarefa de todos nós, é o convite que a igreja nos faz para este final de semana, para a liturgia dessa solenidade de todos os santos. Dom Orlando, nós gostaríamos de ficar com o senhor aqui, porque nós hoje aqui estamos de Severino, né? Todos os apresentadores estão gravando matérias especiais e nós viemos aqui quebrar o galho. E eu gostaria até que o senhor ficasse aqui, mas a produção está me lembrando que o senhor está participando de um encontro de Mariologia. E ele saiu lá correndo e eles já estão querendo o senhor de volta lá no encontro. Então nós queremos agradecer ao senhor, a sua presença sempre bem-vinda, o senhor que faz parte aqui da nossa família da TV Aparecida, e queremos que o senhor tenha um fim de semana muito abençoado e que o senhor nos anime bastante nas celebrações que o senhor vai conduzir, nas pregações que o senhor fará para nós. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço e termino, Padre Mauro, dizendo assim, que todo santo se sente muito pecador. Nenhum santo se acha o tal ou a tal. Sempre se acham pecadores. E tem uma imensa e oceânica misericórdia com os pecadores. Olha que lindo isso. E todo santo, ele é muito humanitário. E já dei esses exemplos, mas teria aqui uma longa reflexão para a gente ver como a santidade nos humaniza. Termino. São Luís Orione dizia assim: Senhor, livrai-me do pescoço torto, porque isso não é muito santidade não, né? Pode ser eu me projetar. Então, uma santidade muito saudável. E vamos responder: rogai por nós, santos e santas de Deus. Rogai por nós. Todos os santos do Brasil. Rogai por nós. São José de Anchieta, rogai por nós. Santo Frei Galvão, rogai por nós. Os mártires do Rio Grande do Norte, rogai por nós. Santa Madre Paulina, rogai por nós.
e Santa Dulce dos pobres, rogai por nós. santos do Brasil. Amém. Rogai por nós. Amém.